gente, voltamos novamente a falar sobre testemunhas da glorificação. É uma fase maravilhosa da vida de Jesus, que ele é levado às alturas, a gente chama da ascensão de Cristo, né? Então nós estamos falando do nascimento, do ministério, estamos falando da morte, da ressurreição e agora da glorificação de Cristo, que nós os cristãos normalmente chamamos de ascensão de Cristo, tá bom? Então, Atos é um livro escrito por Lucas, e ontem ele estava falando que Jesus foi assunto aos céus. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Será que será esse tempo então que o Senhor vai juntar os judeus todos de Israel e fazer um grande reino davídico? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou eras que o Senhor separou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, ascensão, à vista deles, e uma nuvem encobriu os seus olhos. Então, a ascensão de Cristo foi um testemunho dado não por uma miragem ou por um estado de euforia psíquica, de excitação emocional, criar uma pantomima, uma fantasia, mas Lucas, que era um médico, né, e ele pesquisou isso, muito bem pesquisado, para saber se isso era uma visão somente, não é? Uma aparição esotérica somente. Lucas pesquisou esse negócio. Ele disse: eles viram mesmo. Os discípulos viram com seus próprios olhos a ascensão de Cristo. Então, os discípulos foram as primeiras testemunhas a perceber a ascensão, embora as mulheres foram as primeiras a perceber a ressurreição. Os discípulos olharam para as alturas e viram o mesmo que havia sido glorificado lá no Monte da Transfiguração. Aquele mesmo, agora com o corpo ressurreto, com um corpo completamente diferente. Ele sobe às alturas e ele o faz à vista de todos eles. Não há como negar. Os discípulos viram com seus próprios olhos. Sabe aquele negócio que fala: me belisca para ver se é verdade? Eles estavam naquela situação. Me dá um belisca aqui, Pedro, belisca aqui, Tiago, João. Deixa eu ver esse negócio aqui. Você está vendo como eu estou vendo? Exatamente como você está vendo. Porque se fosse só uma pessoa, poderia ser uma miragem, ou sei lá o quê, não é? Uma espécie de assombração, qualquer coisa assim, uma sessão espírita, sei lá, qualquer coisa. Mas eles viram com seus próprios olhos Jesus, assunto, a ascensão de Cristo subindo às alturas. Por isso é que os discípulos ficaram tão empolgados, ficaram tão entusiasmados. Eles que tinham tanto medo de judeu, medo de perseguição, criaram um ânimo dentro da alma deles tão grande, porque tudo aquilo que Jesus falou estava se cumprindo. Eu vou, diz Jesus para eles, para a casa do meu Pai, e vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for, eu voltarei e receberei vocês para mim, para que onde eu estou, vocês estejam também. Então todas aquelas verdades estavam imiscuídas, misturadas, dentro do mesmo imbróglio da glorificação. Aquele que prometeu que ia subir, subiu. Isso quer dizer, aquele que prometeu que ia descer, irá descer para buscar o seu povo. A glorificação é um ponto essencial para a doutrina da salvação, sem a qual eu também não seria glorificado. A única maneira de Deus me encher da glória dele é por causa da glorificação do meu irmão mais velho. Ele subiu à cruz, ele ressurgiu dos mortos, e ele está agora em glória na presença do seu Pai. Legal, testemunhas da glorificação. Deus o abençoe. Amanhã a gente se vê, hein?